Fala da merda, fala da merda. Que era o seguinte... Inclusive, eu já tô sentindo aqui o cheiro. O cheiro. Que é o seguinte, eu tinha essa equipe, na época, sei lá, eu faturava 1,5 milhão por ano, uma coisa assim, né? Tinha uma equipe pequena de 4 pessoas. E o que acontecia? Eu não me via merecedor de ter mais do que 12, 13 mil reais por mês. Eu não me via merecedor. Mas eu dizia que eu era merecedor de tudo. Igual um monte de gente fala, mereço tudo melhor da vida. Porra nenhuma. Da boca pra fora só. E o que eu fazia? Tudo que eu conseguia fazer de dinheiro, além dos 12, 13 mil reais, eu me livrava daquele dinheiro. Das coisas do jeito mais estúpidos e bizarros que você pode imaginar. Por exemplo, eu fazia um deal com o meu filmmaker, com o cara que foi meu tráfego, e eu falava assim, vou dar percentual para todo mundo. O meu filmmaker, na época, tinha 5% dos meus lançamentos. Só que não para por aí. Eu morava em Floripa, o meu filmmaker morava em Cuiabá. Você consegue entender o quão bizarro? O filmmaker tem que estar junto de você para te filmar. Então, quando ele ia me filmar, eu pagava passagem aérea. Para ele, você entende a loucura? Então, o que era esse sabotador? É não me ver merecedor daquele dinheiro. Então, eu distribuía, torrava o dinheiro para as pessoas dessa forma. Era completamente descompensado. Aí, o que acontecia? Eu dava muito mais do que recebia. Isso que fere uma ordem sistêmica que é o dar e receber. E não tinha como ir para frente. Eu era bloqueado financeiramente, eu dava muito mais do que recebia, era impossível aquilo ali dar certo. E as pessoas se sentiam mal de trabalhar comigo. Porque, eu estou recebendo tanto, eu estou entregando muito pouco para o Wendel. Então, era a fórmula para aquele troço ser o caos. E foi o caos. Então, eu tinha esse bloqueio muito grande em relação ao merecimento de dinheiro, eu queria dar muito mais do que as pessoas mereciam. Isso aí fere, na minha opinião, o principal objetivo de uma empresa. O principal objetivo de uma empresa, ele é gerar lucro. Se a empresa, eu ouvi isso, não sei de quem é, a frase não é minha, mas se a empresa não gera lucro, ela é antiética. Porque a ética tem a ver com aquele objeto, aquela instituição, respeitar o objetivo final que ela foi feita. Então, beleza, a empresa ela gera mudança no mundo. Beleza, é muito lindo, mas se a empresa não der lucro, de fato, a não sei que seja uma ONG, mas até uma ONG precisa fechar as contas e precisa... Né? Se a empresa é antiética. Não, e quanto mais lucro a empresa dá, mais mudança ela gera no mundo. Né? Sim, exatamente. Porque o que é a venda? O que é uma nota fiscal emitida? É uma troca de energia. Um cliente confiou numa potencial solução, abençoou a empresa com o seu dinheiro. Sim. E a empresa vai abençoar aquela pessoa com um produto ou um serviço que resolve uma dor ou ajuda a atender uma necessidade. Uhum. Então é uma troca de energia positiva. Empresas e consumidores trocam energia positivamente. Então, e quanto mais pessoas forem ajudadas por aquele produto ou serviço, ou seja, quem ajuda mais pessoas fica mais rico. Total, né? E só que qual é a questão? Se não é lucrativo, eu não tenho caixa, a empresa morre e aí eu deixo de ajudar pessoas. A empresa é antiética. Né? Gostei disso, hein? Forte, hein? Se a sua empresa não tem lucro, a sua empresa é antiética. Porque ela não cumpre a finalidade que ela foi criada. Show, tapa na cara. Vrau! Vrau! E aí o que acontece? A Karina me fez olhar para isso. A Karina me fez falar o seguinte, porque olha que louco. Uhum. Teve uma vez a gente fez... meu ramo é educação. Eu sou um educador e tudo. Eu tenho diversos tipos de treinamento, enfim. De gestão do tempo até relacionamento amoroso. Trabalho com crenças, enfim. E aí o que aconteceu é que a Karina chegou depois de um desses desencaixes de lançamento mal feito e que não funcionou na época. A Karina falou para mim, amor, vai lá no supermercado e compra 2 garrafões d'água porque tá precisando de garrafão d'água. E foi uma janela de tempo da minha vida que eu não tinha dinheiro. Gente, eu tô falando de 6 anos atrás. Eu falei pra Karina, eu não tenho dinheiro para comprar os 2 garrafões d'água. A Karina foi lá, pegou a carteira dela, ela falou assim, ó, tá aqui, vai lá e compra o garrafão d'água. Foi lá, trouxe o garrafão d'água. E ela falou assim, a gente vai conversar agora. Eu não saí lá de Cuiabá. Eu não saí da vida que eu tinha, de como eu já tinha e já funcionava para poder passar por isso. Eu tô junto com você para que a gente possa crescer. Então, das duas, uma. Ou você muda e manda toda essa galera embora e a gente começa uma coisa nova, ou eu vou embora. Bum! Ver, ouvir e sentir forte impacto emocional. Bum! A crença foi reformulada completamente. Eu olhei para isso. E eu vi que estava injusto, eu vi que era injusto com todo mundo, inclusive com quem recebia muito mais do que merecia. Nossa, aquilo ali reconfigurou tudo. E aí eu reconfigurei um time novo, eu aprendi a fazer, e aí a gente colocou as coisas no lugar. Mas, cara, foi a diferença, por exemplo, de estar bloqueado ali em 13, 14 mil reais, 15 mil reais de lucro pessoal ali, que sobrava no fim, para fazer uma parada que hoje dá, sei lá, muito, muito, muito mais dinheiro do que isso. Uau. Mas eu precisei trabalhar isso. E provavelmente tem muita gente que está olhando em casa hoje, você tem esse desafio. Vocês estão bloqueados em relação a acreditar que você diz que merece, mas está bloqueado em relação ao não merecimento. Né? E muitas vezes para a gente fazer um shift, uma mudança profunda e verdadeira
em um elemento da nossa mentalidade ou na crença, a gente precisa ser confrontado, né? É. Já já eu vou contar a minha merda, vai feder ainda mais aqui. Ô, pessoal, prepara um bom ar aí, por favor, tá? Agora, antes, eu quero fechar isso, né? Que eu vejo que talvez é um dos grandes benefícios dos empresários que vão para o acelerador empresarial. Porque eu, metaforicamente, eu meto o dedo na cara deles e eu falo, ó, ser empreendedor é maravilhoso. Mas qual é a lacuna? A lacuna é que você não tem um chefe, você não tem um líder. Então, você faz um monte de merda, ninguém te confronta, o teu funcionário não tem coragem de expor para você o monte de baboseira que você faz, um monte de atitude tóxica que você tem, e você está na sua cadeira do poder achando que você é grandão e que o problema sempre está no funcionário, na estratégia, no processo, na concorrência. Que quanto mais você está no topo, mais é sedutor e mais é fácil você culpar elementos externos ao invés de você. Porque você é o sabuchão, você é o bonzão, você já está naquele lugar ali. E aí a gente precisa desse confronto, né? Sim. E aí eu quero recomendar uma coisa que eu recomendo vira e mexe em lives minhas e tal, é que é você se olhar no espelho de verdade. E muitas vezes, para isso acontecer, eu vou precisar de ajuda, né? Vou precisar ir no Protagon do Wendel, ou vou precisar de uma sessão de terapia, ou vou precisar de um livro, ou vou precisar de um parceiro ou uma parceira que me confronte. Eu digo que minha maior mentora é minha esposa, a Aline, porque ela sempre puxa a minha régua, ela sempre me confronta. Ela sempre bota o dedo na ferida e fala, isso aqui você pode ser melhor. Pô, mas eu já estou mandando bem nisso. Ela, não importa. Nisso você pode ser melhor. Né? Então, o empreendedor ele tem que ficar confortável no desconforto, né, Wendel? E aí eu fico tão triste assim quando eu vejo principalmente homens que não conseguem escutar suas esposas em relação a temas que são importantes, em relação a essa pessoa que não é uma boa pessoa. Você precisa me ouvir. Isso aqui é muito arriscado, você precisa me ouvir. E o quanto eu vejo homens quebrando a cara porque não ouviram suas esposas. Eu mesmo já quebrei inúmeras vezes. Então, assim, é extremamente importante isso. Só que você tem que ter um controle de ego. E aí você tem que entender que você não sabe de tudo. Você tem que desenvolver a capacidade de pedir feedback para as pessoas. Isso. Então, diversas vezes eu falo assim, mando uma mensagem pro Yuri, meu gerente de projetos, ou para a Erika, minha gerente de operações, eu falo assim, cara, onde eu estou errando? Me fala aí, o que eu poderia melhorar? Sabe? E vire isso. Ah, beleza, Wendel, eu não sei se as pessoas vão falar, porque durante a vida toda eu fui muito rústico com as pessoas, muito bruto. Eu sempre castiguei as pessoas que me criticavam na empresa. Faz um formulário anônimo, faz um Google Docs, que a pessoa não tem que botar e-mail para responder. Qualquer um pode responder. Você vai ver chegar textos que vão tocar a tua alma, entendeu? Total. Pô, você tá errando nisso, você tá errando naquilo, o jeito que você fala com a pessoa do RH, o jeito que você... Total. E você não sabe nem de quem veio, entendeu? Sensacional. Para não ter caças bruxas ali. E quando se fala de competência de feedback, se fala muito sobre a arte de dar feedback. Mas a arte de ouvir feedback é muito mais importante. Porque a nossa evolução tem muito a ver com a nossa capacidade de audição, né? De ouvir o cliente interno, que é o colaborador, e ouvir o cliente externo, que é o consumidor. E quanto mais a gente tem poder e resultado, mais parece que a gente vai inibindo a nossa capacidade de ouvir, porque a gente vai ficando meio que bêbado nos nossos próprios vieses, no nosso ego e tudo mais. Esse é um exercício que eu procuro fazer constantemente, né? Como é que eu me mantenho com o meu chapéu de aprendiz? Como é que eu exerço a minha humildade? Porque tem um monte de coisa no ponto cego.